Excelente notícia para o torcedor do São Paulo e decisão tomada de Fabinho Soldado em relação a uma proposta do Santos. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois assuntos e fala também sobre Gabriel Grando, admitindo que foi procurado pelo Palmeiras. Bora completar o noticiário falando sobre um sinal de alerta aceso no Flamengo, dívida do Atlético com o seu elenco, Payet correndo o risco de não mais jogar com a camisa do Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Torço para que você tenha aceito a minha sugestão de aposta na manhã dessa sexta-feira. Ela bateu bonito com vitórias do Galatasaray e do Al Ittihad, cotação de R$ 3,35. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Sérgio Papelin, que está voltando à Fortaleza para ocupar o cargo de diretor executivo de futebol. Ele chega para ficar no lugar que era até março de Bruno Costa. Já o Grêmio está de olho em Adrielson, zagueiro que pertencia ao Botafogo, hoje é do Lyon e está emprestado ao Anderlecht da Bélgica, temporada por lá de 14 jogos, foi reserva nas duas últimas partidas. Já o Botafogo desistiu do zagueiro Abner, que pertence ao Juventude, negociação giraria na casa dos 2,5 milhões de euros, mas os gaúchos exigiram pagamento à vista ou garantias bancárias. Para fechar o giro de notícias, contar que o Real Madrid anunciou a contratação de Alexander Arnold, um dos principais laterais direitos do mundo. O inglês tinha contrato com o Liverpool só até metade do ano e chega sem custos ao Real Madrid de Xabi Alonso. Bora falar agora sobre Dimitri Payet. É grande a chance de o francês não vestir mais a camisa do Vasco. Ele havia sido relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas a pedido do próprio francês, seu nome foi retirado da relação. O Vasco, inclusive, informou que liberou o Payet para resolver problemas particulares na França. Vale a lembrança, até porque isso se tornou público, de que uma amante do Payet fez uma série de revelações sobre a relação extraconjugal dele com ela, e isso pode ter afetado o casamento do Payet. O Payet é casado e tem 4 filhos que moram todos na França. Por que eu disse que é grande a chance de o Payet não mais vestir a camisa do Vasco? O contrato dele se encerra em julho, e a partir de 12 de junho, o campeonato por aqui faz uma pausa por conta da realização do Super Mundial. Como o Payet não deve ser utilizado mais até o Super Mundial, é possível que ele não jogue mais. Possibilidade de renovação de contrato está completamente descartada. Não é um jogador que faz parte dos planos do Cruz Maltino. Payet, que na atual temporada soma apenas 17 jogos e 3 assistências, não marcou gols e não entra em campo desde 15 de abril. Bora falar agora sobre uma dívida do Atlético Mineiro com o seu elenco. Informação super importante que eu vim apurando desde o início dessa semana, e um representante de um atleta que é titular absoluto do Galo me confirmou que hoje o Atlético tem dívidas de direitos de imagem, de luvas, prêmio pago pela assinatura de contrato, além de comissões com empresários. Direitos de imagem estão atrasados há 10 dias. Já as luvas, depende muito de cada caso, mas há jogadores com 2 meses de luvas, ou seja, de prêmios pela assinatura do contrato pendentes. Já as comissões de empresários, tem empresário que ainda não recebeu qualquer centavo de acordos fechados por compra de jogadores na atual temporada. O que mais chama atenção é que tudo isso acontece num clube que se tornou uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, e que tem como principal acionista Rubens Menin, um dos homens mais ricos do país, cuja fortuna estimada supera 9 bilhões de reais. O Menin é dono de um banco, de uma construtora, de um sistema de rádio e televisão, além de uma série de outros negócios, né? Um cara muito influente e de enorme capacidade financeira, até por isso a preocupação entre torcedores e a pressão tem aumentado. E em meio a essas notícias sobre crise financeira, tem uma sequência ruim de resultados, o pior deles, o empate nessa quinta-feira contra o Cienciano na Arena MRV, resultado que impediu que o Atlético se classificasse em primeiro na fase de grupos. Dessa maneira, agora o Atlético vai ter de jogar uma repescagem antes de atuar ou de se classificar para o mata-mata da Sul-Americana, confronto contra o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Preciso falar agora sobre um sinal de alerta aceso no Flamengo.
Rubro-negro emitiu uma nota oficial sobre Gonzalo Plata, atacante importante que está machucado. Ele recupera-se de um problema no joelho. E o Flamengo ficou surpreendido com a notícia de que um médico e de que um fisioterapeuta da Federação Equatoriana visitaram o Gonzalo Plata e submeteram ele a alguns procedimentos no joelho. A percepção que o Flamengo tem é de que a seleção equatoriana está forçando a barra para que ele volte antes do tempo, com a curiosidade de que na semana que vem, seleção do Equador e Brasil se enfrentam pelas eliminatórias para a Copa. O jogo está marcado para Guayaquil. O Flamengo, obviamente, não está pensando na CBF nem na seleção brasileira, mas sim em um atleta que virou desfalque nos últimos tempos e que vem se tratando de uma forma cronológica, seguindo um procedimento interno, e percebeu uma mudança na alteração desse projeto. Existe a preocupação do Flamengo de que ele seja submetido a procedimentos como, por exemplo, infiltração, para que possa defender a seleção do Equador na data FIFA. Para piorar, o Flamengo nem pode impedir a convocação do jogador. Isso tem causado enorme preocupação. Só para completar em relação ao Fla, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai decidir até 6 de junho se denuncia ou não Bruno Henrique após o cartão amarelo que ele recebeu num jogo contra o Santos em 2023. Há uma suspeita forte de que esse cartão foi proposital para atender a apostadores. O gancho pode chegar na esfera esportiva a até 2 anos. Preciso falar agora sobre Gabriel Grando. Goleiro que pertence ao Grêmio, foi titular na vitória contra o Sportivo Luquenho na noite dessa quinta-feira. Depois da partida, o Grando admitiu que foi procurado de forma oficial pelo Palmeiras, abre aspas, para ele, teve um interesse, chegou a ter 2 propostas, mas minha cabeça estava aqui, estava sempre trabalhando porque sabia que a minha hora ia chegar. Fico feliz pelo meu momento e vou seguir trabalhando para buscar meu espaço. Grando que é mais reserva do que titular do Thiago Volpi. Volpi muito contestado pelo torcedor do Grêmio, apesar de defesas importantes em decisões por pênaltis. O Grando completou da seguinte maneira, abre aspas, tem coisas que não dependem de mim, depende de clube para clube. Teve um interesse, mas sempre segui trabalhando e estou aqui. Tenho contrato com o Grêmio e vou seguir trabalhando para ajudar o tricolor. Só para ilustrar ou completar essa notícia, o Palmeiras fez 2 ofertas, a maior delas de 2 milhões de dólares. E com a recusa do Grêmio em avançar no negócio, o Palmeiras desistiu de rescindir o contrato com Lomba, que viraria reforço do Fluminense, e adiou a chegada de um novo goleiro. Everton e Marcelo Lomba são goleiros veteranos, 37 e 38 anos de idade, ambos aniversariam no fim desse ano, vão para 38 e 39 anos, até por isso o Palmeiras busca um goleiro mais jovem, pensando na reposição e na preparação de um titular para o futuro não tão distante. Hora de falar sobre Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians tomou uma decisão a respeito da proposta feita pelo Santos. O Peixe está em busca de um substituto para Pedro Martins e conversa com Alexandre Matos, com Fabinho Soldado e também com Bruno Spindel, que ainda segue no Flamengo. Fabinho Soldado já se posicionou recusando a oferta do Peixe. A visão do Fabinho é de que depois de ser bancado pelo novo presidente do clube, o Osmar Stabile, não há por que deixar o Corinthians. Está num clube gigante, de enorme torcida e com moral interno e externo. Ele só tinha preocupação em relação a essa mudança política. O Augusto Melo foi afastado na última segunda-feira e o Osmar Stabile assumiu o lugar dele. O Stabile fez questão de telefonar para o Fabinho para afirmar que não vai mexer no departamento de futebol. O Fabinho segue com a mesma autonomia, além do elenco ficando todo mundo abaixo do Fabinho Soldado. E foi por conta disso, e também para não trair o Dorival Júnior, que acabou de ser contratado a pedido do Fabinho, que ele permaneceu no Corinthians. O Santos segue buscando alternativas e hoje o nome do Alexandre Matos é favorito. Tenho contado para vocês que o Matos perdeu espaço no Cruzeiro. Quem tem assumido o papel de protagonista do departamento de futebol é o filho do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço é o dono, e o filho dele, o Pedro Júnior, é quem tem dado as cartas por lá. Só para completar em relação ao Timão, contar que o zagueiro Gil, que ainda não rescindiu no Santos, entrou com um processo contra o Corinthians. Ele questiona o valor da dívida que o clube informou à RCE, recuperação judicial. Timão avisa ou alega que deve 12 milhões e 300, enquanto o Gil assegura que tem 14 milhões e 100 mil reais a receber. E aí, para você entender como essas dívidas são onerosas, em setembro do ano passado, o Corinthians devia ao Gil 11 milhões e 300 mil. O Gil hoje entende que já tem 14 milhões e 100 mil reais para receber do Timão. Hora de falar sobre o São Paulo. Enfim, uma boa notícia para o torcedor tricolor. O presidente Júlio Casares tomou frente e quitou na semana passada
todas as pendências com o elenco do São Paulo. Faltava o pagamento do prêmio pela classificação para a Libertadores, via Brasileirão de 2024, além de direitos de imagem, em alguns casos com 1 mês de atraso, em outros casos até 2 meses de atraso. A quitação se deu de forma à vista para os atletas na semana passada. Não há mais pendências com o elenco. O pagamento de salários em carteira seguia rigorosamente em dia, até porque o São Paulo tem a preocupação de perder atletas via justiça. A curiosidade é que todas essas quitações, pagamento de bastante dinheiro, foi feito antes do jogo contra o Mirassol, aquela derrota horrorosa por 2-0 no Morumbi, causando chateação e irritação entre dirigentes do São Paulo, algo como, especialmente depois de um enorme esforço para fazer essa quitação, São Paulo vai presentear a diretoria com uma das piores atuações. Só para completar outra notícia importante, foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares, quem negociou e acertou a renovação de 3 atletas das categorias de base super promissores, o Mike, o Igor Felisberto, além do Paulinho. Só para completar, é importante esclarecer, cheguei a ler nas redes sociais, a informação de que o São Paulo tem dinheiro a receber do PSG em caso de atuações do Beraldo por lá. O Beraldo já tem 49 partidas com pelo menos 45 minutos e assim que completasse 60 jogos, de acordo com a matéria, o São Paulo embolsaria 1 milhão de euros. Consultei uma das pessoas que cuidaram da negociação com o PSG e a garantia é de que não há nada no contrato que preveja algo nesse sentido. O PSG pagou 20 milhões de euros e não deve mais nada ao São Paulo, não há cláusula de bônus. Se o PSG for, por exemplo, campeão da Liga dos Campeões nesse sábado contra a Inter de Milão, não há nenhuma bonificação, fica o negócio pelos 20 milhões de euros realmente. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra a partir das 7. Tem programa do Nicola. Tchau!